todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Onda Surf, podcast escolar. Hoje vamos falar sobre um acontecimento que abalou literalmente a cidade de Lisboa e marcou profundamente a história de Portugal, o terremoto de 1755. É verdade, um dos maiores desastres naturais da Europa moderna. E não só destruiu uma cidade, como também mudou a forma como as pessoas pensavam sobre o mundo, mudando até técnicas de engenharia e arquitetura. Por isso, neste episódio, vamos tentar perceber o que aconteceu, como reagiram as pessoas e como Lisboa renasceu das ruínas. E claro, vamos falar também de uma figura muito importante, Marquês de Pombal, o homem responsável pela reconstrução da cidade de Lisboa. Apertem os cintos ou talvez segurem-se bem, porque estamos prestes a reviver um dos momentos mais intensos da nossa história. Então, Maria, o que aconteceu exatamente naquela manhã de 1 de novembro de 1755? Então, era dia de Todos os Santos, uma data muito religiosa, por volta das 9h40 da manhã, hora que sabemos pelos relógios dos mosteiros, que pararam no momento do tremor, permitindo uma cronologia bastante exata para a época. Pois é! Aliás, também sei que enquanto muitas pessoas estavam nas igrejas, Lisboa começou a tremer violentamente. O epicentro deste sismo ocorreu a cerca de 250 km a sudoeste de Lisboa. Estima-se hoje que o sismo tenha tido magnitude entre 8.5 e 9 na escala de Richter, um dos mais fortes de sempre na Europa. As vibrações sísmicas foram registadas desde o norte da África até à Escandinávia. Há relatos de sinos que tocaram sozinhos em igrejas na Alemanha e na Finlândia, o que mostra a dimensão absurda do evento. Um sismo dessa magnitude não deve ter sido pouca coisa e durou vários minutos, não foi? Sim, cerca de 7 minutos. Imagina o pânico. As casas caíam, as igrejas desabavam sobre as pessoas. Pouco depois, surgiram incêndios que duraram dias inteiros e um tsunami atingiu a zona ribeirinha, arrastando tudo o que restava. Pouca gente sabe disto, mas o terremoto atravessou o Atlântico e foi notado em Recife, no Rio de Janeiro, onde o mar recuou e voltou com força, embora sem causar grandes estragos. Foi um dos primeiros tsunamis transatlânticos documentados. É uma catástrofe desta dimensão, deve ter muitos relatos, ou então não deixou muitas pessoas para contar a história. Deixou sim. Sobreviventes contaram que o chão se abriu, o Tejo recuou e depois voltou com uma onda gigantesca. Foi o caos total. Calcula-se que tenham morrido entre 30 mil e 50 mil pessoas, só em Lisboa e arredores. Aliás, existiram registros do terremoto de 1755 em Ourém, embora de forma mais branda, com relatos de alguma destruição na freguesia de Montalvo, conforme nos dizem as memórias paroquiais. É impossível de imaginar, e só de pensar que foi tudo num tempo em que quase ninguém sabia o que era um terremoto. Giacomo Raton relata nas suas recordações sobre ocorrências que ninguém se arriscava a dormir debaixo da telha, chegando mesmo as pessoas a alojarem-se durante alguns dias no jardim, numa barraca feita de lençóis. Exato. Por ter acontecido num feriado, pensaram que era um castigo divino. Em poucos dias, jornais em Londres, Paris e Amsterdão já publicavam relatos detalhados. Foi, de certa forma, o primeiro breaking news global da era moderna. Bom, ao ver tudo o que estava a acontecer, houve quem procurasse respostas mais racionais, certo? Sim. Marquês de Pombal, o primeiro-ministro do rei Dom José I, reagiu com aquela famosa frase... Ai, já acho que já sei. Era algo do tipo... E agora? Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Isto é... pôs mãos à obra. Literalmente. Ele tomou medidas de assistência, como a criação de equipas de resgate, limpeza e organizou funerais rápidos de maneira a impedir propagação de doenças, impediu saques e ordenou inquéritos científicos enviados a todas as paróquias do país. Nesses inquéritos, perguntavam-se, por exemplo, quanto tempo durou o sismo, que movimentos teve, se o mar recuou, se apareceram fendas no chão. Então, isso foi uma espécie de investigação científica, numa época em que isso era raro. Exatamente. Pode dizer-se que o terremoto de 1755 foi o início da sismologia moderna. Pela primeira vez, tentou-se compreender o fenómeno através da observação e não apenas da religião. E mesmo assim, há registros de autos de fé realizados com o intuito de impedir que a Terra voltasse a tremer. Pensando bem, se tudo foi destruído, como é que Lisboa se tornou uma cidade tão bonita? Como é que isso aconteceu? Então, o Marquês de Pombal encarregou uma equipa de engenheiros e arquitetos, chefiados por Manuel da Maia, que já era um engenheiro experiente e também guarda-mor da Torre do Pombo, o Grande Arquivo Nacional. Ah, então ele teve um papel preponderante na reconstrução da cidade. Precisamente. Manuel da Maia elaborou um plano de reconstrução com ruas largas, praças simétricas e edifícios de altura controlada. Foi nessa altura que surgiu a famosa gaiola pombalina, uma estrutura de madeira flexível, dentro de paredes,
que tornava os edifícios mais resistentes a futuros sismos. Lembro-me de ouvir isso nas aulas de História. Esse modelo ainda existe na Baixa de Lisboa, pois a Baixa Pombalina que conhecemos hoje é o resultado direto desse plano. Um exemplo de urbanismo racional e seguro, algo completamente novo na Europa no século XVIII. Então, onde é que fica Dom José I nisto? Então, o Marquês de Pombal usou esta estratégia para reforçar o poder do rei Dom José I, ao assumir o controle total da crise, centralizar as decisões do Estado e enfraquecer a influência da Igreja e da nobreza, mostrando que apenas o governo real tinha autoridade e capacidade para reconstruir o país. Ainda bem que Dom José tinha o Marquês para o ajudar, já que ele desenvolveu uma fobia de edifícios. Fobia de edifícios, tipo, tinha medo deles? É mais ou menos isso. Então, depois do desastre, o rei nunca mais quis dormir em palácios de pedra. Mandou construir uma enorme tenda de luxo de madeira chamada de a Real Barraca, onde viveu o resto da vida. Mas olha, o rei Dom José I é uma figura curiosa. Antes do terremoto, ele já era um homem muito diferente do pai, Dom João V. Apesar de seguir os seus espaços absolutistas, cheios de luxo e grandes obras, tipo o convento de Mafra, Dom José era mais simples. O que gostava mesmo era de música e caça. Um rei mais tranquilo. Bem mais. Diz-se até que ele tocava cravo e tinha um gosto refinado pela ópera, coisa rara para um rei português da época. Mas também era um bocadinho tímido e inseguro, e isso ajudou o Marquês de Pombal a ganhar tanta influência. E sabias que ele se casou com a infanta espanhola Dona Mariana Vitória, num casamento arranjado para manter a paz com a Espanha? Tiveram 4 filhas e a mais velha, Dona Maria, acabou por ser a sua sucessora, a famosa Dona Maria I, a Piedosa. Ah, aquela que ficou conhecida por ter enlouquecido mais tarde. Bom, o que eu sei é que por trás de um rei pacato e traumatizado estava um governo autoritário e cheio de intrigas. Apesar de tudo, o país mudou imenso, modernizou-se, abriu-se ao comércio e Lisboa renasceu das ruínas. Então, mas sabemos que essa modernização atingiu os pensamentos da época. Podes-me explicar melhor como? Até então, muitos viam as tragédias como castigos divinos. Mas depois de ver tanta destruição, até nas igrejas, essa ideia começou a ser posta em causa. Então, o desastre fez as pessoas começarem a pensar de forma mais racional? Sim, abriu espaço para a filosofia. Filósofos do iluminismo, como Voltaire e Rousseau, debateram o significado do desastre. Voltaire até escreveu um poema famoso sobre o terremoto de Lisboa, questionando a ideia de que tudo o que acontece é para o bem. É verdade. Tal como nós dizemos, há maus que vêm por bem. Mas acho que é algo que utilizamos no sentido de esperança, perante um cenário tão caótico. Mas então, ou seja, começou-se a discutir se o mal e o sofrimento tinham explicações naturais e não apenas religiosas. Isso mesmo, o terremoto de 1755 marcou uma viragem de mentalidades, da fé cega para a razão e o estudo científico. Foi um choque que ajudou a consolidar o pensamento moderno na Europa. Se pensarmos bem, o terremoto foi uma tragédia terrível, mas também um ponto de partida para o progresso. Sim, Lisboa foi reconstruída com mais segurança. A ciência avançou e a memória do país foi salva graças a pessoas como o Marquês de Pombal. É uma história de destruição e renascimento e mostra como, mesmo nas piores circunstâncias, o conhecimento e a organização podem salvar o futuro. Exatamente, o terremoto continua a ser estudado, não só como um desastre natural, mas como um marco de transformação histórica, científica e cultural. Esperamos que tenham gostado deste episódio. O terremoto de 1755 não foi apenas uma tragédia, foi um momento que transformou Lisboa e chamou a atenção de pensadores e cientistas em toda a Europa. A reconstrução liderada pelo Marquês trouxe ruas mais seguras, novas ideias urbanísticas e até contribuiu para o início da sismologia moderna. Até ao próximo episódio! E lembrem-se, história só faz sentido quando aprendemos com ela para construir um futuro mais seguro.